O TimeAware, ele permite que você trabalhe com dados temporais, analisando o comportamento de uma determinada região, por exemplo. Você pode colocar duas imagens da mesma área de dados diferentes, ou colocar informações de simulação de enchente, previsão do tempo, por exemplo, e o sistema faz essa análise e mostra para você como que está o comportamento daquele fenômeno que você entrou. Falando em análise, a ESA desenvolveu uma nova metodologia para trabalhar com análises espaciais, de forma a simplificar o cálculo e as análises Spatial, usando o Model Builder, elas ficaram muito mais rápidas de serem executadas. Isso traz um ganho importante de desempenho para os usuários e também novas funcionalidades. Uma outra melhoria, uma outra novidade do 10 é o ArcCatalog integrado ao ArcMap. Agora você consegue trabalhar numa janela só, que é a janela do ArcMap, e com o ArcCatalog integrado, você facilmente consegue abrir a informação no ArcMap e trabalhar de forma integrada com os dois aplicativos. Falando em ArcMap, uma coisa que a gente vai dar bastante destaque e demonstrar daqui a pouco é o novo ambiente de edição do ArcMap. Ele está muito melhorado. Eu, particularmente, achei fantástico esse novo ambiente de edição do ArcMap. Ele está muito mais dinâmico, intuitivo e prático. Um outro ponto que merece destaque no lançamento do ArcGIS 10 é a parte de imagens. Tá? Agora, a gente tem praticamente um software de PDI dentro do GIS. A gente sabe, a gente trabalha com GIS há um bom tempo, que a imagem de satélite sempre foi um componente importante. As pessoas, algumas utilizam a imagem para plano de fundo, outros utilizam a imagem para fazer análise. O importante é que, de alguma forma, todo mundo acaba trabalhando com a imagem. Além da gente ter visto aí na demonstração do Deilson, que agora há uma riqueza maior de conteúdo disponível no arcgis.com, onde você pode consumir gratuitamente muitas imagens, o ArcGIS 10 fornece ferramentas para que a gente consiga ter ótimos resultados com as imagens. Além da gente conseguir trabalhar rapidamente, mexer com simbologia, você consegue fazer grandes acessos, ou fazer acesso a grandes quantidades de imagem, e ter um retorno visual muito rápido. E aí, quando a gente combina essas melhorias de imagens com o formato de dados geodatabase e algumas funções que foram acrescentadas, a gente consegue ter, como eu comentei, praticamente um software de PDI dentro do GIS. Você consegue fazer mosaico, fazer classificação de imagens, você consegue publicar via web e trabalhar tranquilamente com funções de imagem. Bom, eu já falei bastante. Melhor do que falar sobre todas as novidades que tem no ArcGIS 10, é mostrar essas novidades do ArcGIS 10. Então eu volto de novo a palavra ao Deilson, que ele vai mostrar na prática algumas coisas que eu comentei aqui. Obrigado, Dorival. Já tem um desafio aqui muito grande, mostrar 5 funcionalidades do ArcGIS Desktop 10 em 5 minutos, 5 a 10 minutos. Você me dá mais 5 minutos, Dorival? Vamos lá. Bem, aqui está o novo ArcMap, baseado no ArcGIS 10 com a minha licença de ArcInfo. Tá? Vocês vão ver daqui a alguns segundos. Hoje o ArcMap, a interface do ArcMap ela está bem mais light, vamos dizer assim. Eu consigo ter a tabela de conteúdo ou qualquer outra janela de forma reposicionável e também de forma dockable, ou seja, eu posso pegar essa janela e colocar ela em qualquer outra área da minha interface. Isso parece simples, mas é bem interessante, porque eu posso dar valor ao meu mapa, mas também aos dados que estão contidos nesse mapa, dentro da tabela de conteúdo. Legal. Mas a primeira coisa que eu queria falar dentro da nossa filosofia do ArcMap é a primeira impressão do usuário, quando você cria um novo documento ou quando você abre uma nova seção de ArcMap. O ArcMap convida você
a criar um geodatabase padrão. Tá? O que é o geodatabase padrão, como o Dorival havia comentado na apresentação? É uma forma de fazer com que os usuários fiquem incentivados, fiquem motivados a utilizar geodatabase. Tá? Tem os seus shapefiles, mas vamos tentar migrar para o geodatabase. Todo o resultado do processamento na seção do ArcMap que eu abrir e apontar para esse geodatabase vai fazer com que os dados sejam centralizados. E aí, de forma fácil, eu posso referenciar um MXD a um geodatabase ou vários MXDs a um só geodatabase. Vou colocar aqui o nome desse geodatabase de ArcGIS 10. Tá? Opa, ele existe, ArcGIS 10. Ok? Bem, vamos agora visualizar os dados que nós temos dentro desse geodatabase. Melhor, vamos abrir um data frame, um novo data frame, vazio, sem dado algum, para falar de uma nova mudança, de uma alteração, na verdade, desculpem, que é o ArcCatalog dentro do ArcMap. Tá? O ArcCatalog dentro do ArcMap, eu posso inserir dados na seção do ArcMap. Por exemplo, eu tenho aqui um MXD, eu posso pegar o MXD e colocar dentro da seção do ArcMap. Quando eu coloco esse MXD, eu consigo acessar os dados. Eu consigo acessar todos os dados que estão contidos nesse MXD. Tá? E a partir disso, eu posso com certeza ter mais liberdade para incluir dados quaisquer que estejam no geodatabase ou que estejam num servidor. Tá? Que eu posso incluir, por exemplo, o servidor da ESRI, que tem vários serviços de mapa, ou o servidor de outros usuários. Nesse caso aqui eu tenho o IPP, que é um usuário do Rio de Janeiro. Tá? Bem, além dessa possibilidade de ter o ArcMap, que eu posso vir aqui o Windows e acessar, a janela também é dockable. Né? Ou seja, eu posso reposicioná-la também onde eu acho que está mais adequado. Vamos colocar ela aqui no canto direito, tá? E voltar aqui o ArcGIS. Bem, como eu falei que a gente pode colocar mais dados, a gente pode também colocar os dados do ArcGIS online, como o Dorival já havia comentado. Se eu vier aqui em File, tá? E clicar em ArcGIS Online, o ArcGIS vai trazer para mim uma janela onde eu posso escolher qual serviço eu quero incluir no mapa. Bem, vocês notaram que o mapa só tem dados vetoriais nesse momento. Eu quero inserir os dados do Bing Maps, por exemplo. Os mesmos dados que nós vimos no ArcGIS Explorer. Tá? Então eu vou digitar Bing Maps. Quando eu digito Bing Maps, eu acesso os serviços, todos os serviços que têm essa tag Bing Maps que estão contidos no ArcGIS.com. Vou pedir para acrescentar esse serviço na seção do ArcMap. Quando eu faço essa solicitação, ele deixa o meu mapa mais bonito. Por quê? Porque agora eu tenho conteúdo de alta resolução, de média resolução. Posso dar zoom em determinada área e ter mais informação. Tá? Então essa é uma nova funcionalidade. Até aproveitando que já teve uma pergunta sobre se esses dados são da Google. Não, os dados são do Bing Maps, tá? Que é o servidor de mapas da Microsoft. Tá? Uma outra função bem interessante, tá? É a função de, como o Dorival comentou, de visualização mais rápida de dados. Tá? Vamos aqui dar um zoom nesse dado do Rio de Janeiro. Não preciso mais agora dos dados do Bing Maps. Ok. Vou dar um zoom to layer. O que eu vejo agora? Eu estou vendo alguns dados vetoriais dentro desse conjunto do Rio de Janeiro e vejo também algumas imagens. Desculpe, ortofotos. Tá? Bem, se eu der um zoom na determinada área, por exemplo, aqui no centro do Rio, o ArcMap ele tenta fazer com que o dado ele fique cada vez mais rápido à medida que eu for visualizando ou dando zoom ou pan. Porém, eu vou tentar dar um pan aqui para visualizar o dado. Notem que a imagem ela vem mais rápido, porém o vetor
ele fica paralisado, ele tem um quadro a quadro para chegar, é mais difícil ver a informação. Tá? Essa nova visualização, essa nova forma de visualização é a chamada Base Map Layer. Eu vou criar um Base Map Layer agora. Esse Base Map Layer é a forma de criar o mapa básico do meu projeto. Tá? O que eu vou fazer? Eu quero ver os dados vetoriais tão rápido quando eu vejo as imagens. Então, o que eu faço? Eu vou pegar todos os vetores que eu tenho e colocá-los dentro desse Base Maps. Bem, mas eu vou colocar agora ele sobre as imagens. Opa, vamos lá. Vou colocar logo abaixo. Bem, agora vocês podem ver os vetores, tá? Mais os dados rasters. Tá? Bem, se eu der um zoom novamente naquela área do centro do Rio, vamos lá, vocês vão ver que eu tenho todos os vetores. Então, se agora eu der um pan, ele vai manter os vetores de uma forma mais adequada, facilitando a visualização do usuário. Chega mais próximo para a gente perceber melhor. Então agora, quando eu faço o pan, eu consigo ver os mapas de forma mais rápida, eu consigo ver os dados vetoriais tão rápido quanto eu vejo as imagens. Tá? Uma última parte da apresentação, da demonstração agora, é o que o Durval comentou sobre o Image Analysis. Desculpa. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta para que eu possa fazer processamento digital de imagens dentro do ArcMap. Tá? Posso, vamos dar um zoom numa imagem. Vamos ver aqui a D, por exemplo. E o que eu posso fazer com esse dado? Eu posso, por exemplo, mexer com... Desculpa. Mexer com brilho, contraste. Tá? Não só de uma imagem, mas como de todas elas que estiverem contidas no meu data frame. Para que eu possa equalizar da forma mais adequada. Posso fazer recorte, posso mudar o stretch e fazer outras atividades também com o Image Analysis. A intenção aqui é fazer com que o usuário que está manipulando o ArcMap não saia do ArcGIS Desktop para utilizar outros sistemas de processamento digital de imagens. Ele pode fazer diretamente no ArcMap. Essa é a intenção do Image Analysis. Bem, tem mais tempo, Dorival? Mais 2 minutos? Não tenho mais 2 minutos, mas a última coisa que eu queria mostrar agora é a ferramenta de Search. Tá? Essa ferramenta de Search eu posso fazer um índice para buscar dados no meu HD. Tá? Imagina que eu queira buscar dados no meu HD, dados de, por exemplo, mapas. Rio de Janeiro. Bacias. O que ele fez? Ele buscou no meu HD e identificou que existem alguns layers de bacias que tenham a string de bacias. E por causa dessa busca, por causa desse índice que eu fiz no meu HD, eu posso também pegar e inserir esse dado dentro do meu data frame para visualizar no ArcMap. Então, além de buscar dados na web, eu posso buscar dados também no meu desktop. Posso indexar esse desktop e fazer com que a minha manipulação e o acréscimo de informações seja mais rápido e mais simples para os usuários. Tá? Com você, Dorival.